presidencial, tensão na Bolívia, situação que fugiu ao controle, inclusive muitas imagens chegando. O presidente e ex-presidente do país denunciam golpe de Estado. Evo Morales, ex-presidente, afirmou há pouco, inclusive, que um golpe de Estado está acontecendo neste momento na Bolívia. Militares tomaram as ruas e também edifícios do poder público, além de tanques e tropas estarem mobilizadas na principal praça do país, Praça Murillo, que é a sede do governo na capital La Paz. O país vive uma crise institucional desde a noite de terça-feira, quando o general Zúñiga foi à televisão, cadeia nacional, dizer que Evo Morales, que lidera as pesquisas para a eleição presidencial na Bolívia em 2025, não poderia voltar a ser presidente do país. E em meio a essas mobilizações, o general declarou que haverá um novo gabinete, que a Bolívia não pode continuar assim e que ele está apenas atendendo ao clamor popular. Muitas imagens chegando à redação da Jovem Pan News, momentos de tensão na capital e também em outras localidades da Bolívia. Imagens recuperadas mostram justamente um grande contingente de militares em frente à sede do governo, também em frente a outros prédios públicos, Congresso Nacional, prédios do Poder Judiciário. A gente pode acompanhar, inclusive, a geração das imagens da televisão da Bolívia. Bem, o presidente do país, Luiz Arce, falou que são mobilizações e manifestações irregulares, pediu que a democracia seja respeitada, e aí a gente precisa trazer justamente qual seria esse movimento por parte dos militares, ou um grupo, pelo menos, das Forças Armadas. O Juan José Zúñiga, que foi demitido no dia de ontem, terça-feira, eu reforço a informação, ele fez uma declaração à imprensa dizendo que essa mobilização acontece em todas as unidades militares do país e tem o objetivo de expressar o descontentamento com a situação do país, com a situação política na Bolívia, alertando inclusive que não vai permitir uma possível nova candidatura do ex-presidente Evo Morales em 2025. A gente tem acompanhado inclusive uma situação muito complexa na sede do governo da Bolívia, porque tanques e militares foram avistados, há registros, inclusive, chegando a invadir o Palácio Presidencial. Homens das Forças Armadas chegaram a invadir os gabinetes e também as salas privativas do principal salão da sede do governo federal na Bolívia. Enquanto isso, a gente continua com imagens ao vivo mostrando esse cerco feito pelos militares a um dos prédios públicos ali no centro de La Paz. Bem, é uma situação muito complexa, complicada. A gente vai trazer vários elementos, várias ponderações. Os nossos comentaristas já estão a postos. A gente vai tentar trazer todas as informações e aquelas que nós conseguimos compilar e também todas as imagens que foram registradas na última hora e meia, inclusive a mobilização feita por Luiz Arce e principalmente pelo ex-presidente Evo Morales, conclamando a população para que defenda a democracia e defenda os prédios públicos. E aí na imagem, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio, a gente mostra justamente um veículo blindado das Forças Armadas tentando invadir um dos prédios públicos. Bem, vamos girar com os nossos comentaristas, trazer a percepção do Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo. Situação tensa em La Paz, as autoridades alertando que um golpe de Estado está acontecendo neste momento. Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Realmente, a gente ainda está tentando entender exatamente o que está acontecendo. As imagens mostram militares, forças militares cercando o Palácio Presidencial. Há imagens que mostram veículos de combate arrombando portas de prédios do governo. E tem várias declarações aqui do chefe das Forças Armadas da Bolívia, o comandante-geral do Exército, Juan José Zúñiga, e ele está dizendo que, por enquanto, ele ainda reconhece o presidente, né, Luiz Arce. Olha aí as cenas que a gente está vendo de um veículo blindado, veículo de combate, arrombando as portas do palácio. O comandante do Exército está dizendo que, por enquanto, ele ainda reconhece o presidente como comandante em chefe, mas ele disse que em breve haverá um novo governo, novos ministros, porque as coisas não podem ficar do jeito que estão na Bolívia.
E o presidente foi para o Twitter, foi para o X, pedir que a democracia seja respeitada, e parece que tanto ele quanto Evo Morales já foi presidente da Bolívia 3 vezes e é o padrinho político do atual presidente Luiz Arce. O Evo Morales e o Luiz Arce estão utilizando as redes sociais para pedir respeito à democracia e pedir que a população se mobilize contra esse movimento, que a gente ainda não entendeu perfeitamente o que é, né, Canhoto? A imprensa internacional, nesse momento, está tentando entender do que se trata, não se sabe se é uma ameaça, se é efetivamente um movimento para tirar o presidente do poder. A gente ainda está observando isso. Pois é, a gente vai trazer, inclusive, as repercussões ao redor da América do Sul. O presidente Lula dizendo que golpe nunca deu certo em nenhum lugar. A OEA diz que não vai tolerar quebra de ordem constitucional na Bolívia, e a gente vai trazer todas as imagens que estão sendo compiladas aqui, também essas imagens ao vivo que você acompanha diretamente de La Paz, uma grande confusão em frente ao Palácio do Governo. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Golpe de Estado em curso, pelo menos segundo os alertas de Luiz Arce e também o ex-presidente Evo Morales. Beraldo. Pois é, Canhoto. Boa noite a você, ao Mota, a todos que nos acompanham. É uma situação bastante grave o que a gente está vendo na Bolívia, e é excelente que a gente tenha essas imagens numa situação como essa, em que o presidente demitiu o chefe do Exército. Me corrijam se eu tiver com alguma informação imprecisa, porque foi tudo agora recente, e houve uma declaração do chefe do Exército dizendo que Evo Morales não poderia, caso se candidatasse, não poderia ser eleito novamente presidente da Bolívia. E gerou uma reação, foi a sua demissão, e as Forças Armadas estão reagindo a essa demissão, colocando suas tropas na rua e declaradamente ameaçando depor o presidente. Então, é importante que a nossa audiência, quem está podendo nos assistir por imagens na TV, no YouTube, e para quem não está, quem está nos acompanhando pelas rádios, a gente escreve aqui as imagens, muitos policiais, muitas pessoas, soldados do Exército nas ruas, tanques de guerra, pessoas armadas, e isso tudo acontecendo para caracterizar um ataque à democracia, uma tentativa de golpe de Estado. Isso é muito ilustrativo para que as pessoas entendam que, de fato, é um golpe de Estado. Existe uma liderança, existe uma força armada, existe uma ameaça direta e objetiva de deposição do presidente da República, e a presidência da República seria substituída, o ocupante da presidência da República seria substituído por esta força que está armada e que tomará ou que tomaria aqui o poder. Isso é um golpe de Estado. Para que não fiquem dúvidas, golpe de Estado se dá assim. Não existe golpe de Estado na conversa. Não existe golpe de Estado só na baderna. Você tem que estar armado para poder tomar o poder à força. Então, o que nós estamos vendo agora na Bolívia é exatamente isso. Aí, contribuição do Cristiano Beraldo. Bom, para mim entendedor, né, Beraldo? Vamos continuar o nosso giro inicial de análises. O delegado Palumbo também com a gente vai trazer suas percepções em relação a essa situação tensa na Bolívia. Seria a quebra do sistema instituído, quebra da democracia, golpe de Estado em curso? Queria só destacar mais uma vez a mensagem que foi enviada pelo ex-presidente Evo Morales pelas redes sociais, dizendo: apelamos por uma mobilização nacional para defender a democracia contra o golpe de Estado que está acontecendo sob o general Zúñiga. Declaramos greve geral por tempo indeterminado, bloqueio de estradas. Não vamos permitir que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo da Bolívia. Delegado Palumbo, sua análise inicial, por favor.
Uma boa noite a todos, amigos da Jovem Pan, a nossa querida audiência. O Beraldo, ele resumiu com muita precisão, né? Golpe de Estado é exatamente isso, para os telespectadores que conseguem acompanhar pela TV, pelo YouTube, é um golpe de Estado. O Exército, Força Armada, tanques de guerra, fuzil, armamento, ameaça, estão subjugando pessoas. E não mulheres, idosos com vuvuzela na mão, Bíblia na mão, fazendo baderna, que deveriam responder só por dano ao patrimônio público, jamais por golpe de Estado. E a gente vê essas cenas aí com certa tristeza, né? Porque o golpe de Estado nunca é bom. O golpe de Estado acaba prejudicando toda a democracia, né? Provavelmente os militares assumirão este governo, vão colocar quem eles quiserem lá, e isso se deu, né, pelo que a gente apurou aí agora, é muito prematuro falar, porque um dos militares foi destituído recentemente e não aceitou isso. Agora a gente tem que ver também se todo o Exército, toda a Força Armada da Bolívia vai compactuar com isso, ou se é apenas um grupo que era liderado por esse que foi destituído. Tá certo, eu vou retornar com o Roberto Mota, enquanto a gente segue acompanhando as imagens agora no centro de La Paz, em frente ao Palácio do Governo. Um grande contingente de militares cercam os principais prédios públicos, principalmente a sede do governo. Agora, Mota, é importante a gente destacar também qual seria o argumento usado pelos militares, claro, sob a chefia desse general que foi demitido, dizendo que o povo da Bolívia não aceitaria mais uma candidatura de Evo Morales. E se a gente olhar no retrovisor, Evo Morales, enquanto presidente, se utilizou de subterfúgios legislativos e também alterações na legislação daquele país para se perpetuar no poder, ou pelo menos para continuar no poder. E a gente viu também a insatisfação que esse processo acabou gerando por lá, não é? É uma história muito comum na América Latina, Caniato, que infelizmente muitas vezes termina com essas cenas que a gente está vendo aí. O mundo inteiro, nesse momento, está tentando interpretar o que está acontecendo na Bolívia. Se a gente fizer uma pesquisa em todas as redes de notícia internacional, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Então, a gente tem que ser cauteloso na interpretação. Mas vamos aos fatos. O que a gente sabe? Em 2019, ocorreram eleições presidenciais na Bolívia. Evo Morales foi eleito presidente pela 4ª vez, isso em 2019. Ele já estava no poder há 14 anos, imagine vocês. Nessa eleição de 2019, a OEA denunciou a ocorrência de fraudes eleitorais. Isso aconteceu na Bolívia em 2019. O povo boliviano foi às ruas em massa protestar. Evo Morales, que já tinha sido presidente 3 vezes, renunciou depois de eleito e fugiu do país. Ele foi para a Argentina. Todos os sucessores de Evo Morales fugiram também, não sobrou ninguém. A única que ficou foi a vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, que acabou sendo empossada como presidente interina. A posse dela foi reconhecida pelo Tribunal Constitucional. E aí, 1 ano depois, foram realizadas eleições que foram vencidas pelo atual presidente, Luiz Arce, que é protegido de Evo Morales. Evo Morales retornou à Bolívia em 2020. E depois que o Luiz Arce assumiu a presidência, a Jeanine Áñez, que estava interinamente na presidência, ela foi presa em março de 2021, acusada de assumir irregularmente o poder, apesar do mandato dela ter sido reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Ela foi acusada de pertencer a uma minoria de descendência europeia, foi acusada de ser cristã, de ser rica, foi chamada de extrema-direita e foi condenada a 10 anos de prisão. Essas cenas que nós estamos vendo agora têm que ser colocadas nesse contexto. Evo Morales ficou 14 anos no poder, tentou mais um mandato, não conseguiu, fez o seu sucessor e colocou uma pessoa que ousou minimamente a desafiar o seu poder na cadeia,
Quando Jeanine Áñez foi presa, um representante da Human Rights Watch declarou: estamos preocupados com a forma como esse caso foi conduzido. Meu palpite, Caniato, é que essa preocupação agora vai aumentar. Pois é, inclusive agora as pessoas que nos acompanham pela rádio, eu vou descrever uma imagem de dentro do prédio público do Palácio, não, de um veículo militar, inclusive os militares ali dentro e vários veículos, desses veículos blindados de combate, tentaram invadir. Segundo as informações, um inclusive está dentro do Palácio do Governo. O Mota citou a Jeanine Áñez, inclusive teve uma ampla repercussão das principais lideranças políticas da Bolívia, postaram mensagens nas redes sociais e a Jeanine Áñez criticou essa mobilização por parte dos militares. Bem, a gente vai trazer daqui a pouco outras informações e também novas repercussões das lideranças, não somente da Bolívia, como da América Latina e também do Brasil, além dos organismos internacionais. Agora, Cristiano Beraldo, em relação a esse histórico envolvendo Evo Morales, insatisfação de parte da população, insatisfação das Forças Armadas e esse golpe de Estado que estaria em curso justamente para brecar, impedir que Evo Morales se candidate mais uma vez. Beraldo. Pois é, a Bolívia é um país que carrega problemas históricos, né? O problema da droga na Bolívia, classificada por alguns como um narco-estado, afinal de contas, o peso da produção de cocaína na Bolívia é muito grande diante da sua economia. Durante Evo Morales, na presidência de Evo Morales, aconteceram medidas bastante autoritárias, inclusive tomada de empresas estrangeiras que estavam lá. Petrobras perdeu uma empresa, na época Eike Batista também tinha uma empresa de exploração de gás e teve a sua empresa tomada pelo governo boliviano de Evo Morales. Então, é um país que traz uma desigualdade muito grande, uma relação do governo com a sua população baseada no assistencialismo que alimenta a pobreza, e isso vai saturando, isso vai pesando, isso vai criando extremos quando pessoas percebem que o governo faz muito pouco por elas e muito para si próprios. E aí essa dinâmica, quer dizer, 14 anos Evo Morales no poder, agora com a perspectiva de voltar ao poder, a gente precisa também olhar sobre a ótica do equilíbrio democrático em países como esse, onde a alternância de poder ela é essencial para que se mantenha o equilíbrio, para que se possa encontrar os melhores caminhos para o desenvolvimento. Não tem razão para a população boliviana sofrer como sofre e lidar com a pobreza como lida. E agora o exército boliviano, aparentemente sobre um comando único, reagindo de uma forma absolutamente indesejada, né? Inaceitável. Você não se pode hoje, a essa altura, acreditar que o caminho para resolver problemas será um golpe de Estado ou na Bolívia ou em qualquer outro lugar. Então, uma situação realmente bastante tensa de um vizinho do Brasil traz instabilidade, mais um fator de instabilidade para a América do Sul. A gente precisa lembrar que a Guiana sofreu uma ameaça de invasão pela Venezuela, tendo a própria Venezuela já publicado documentos em que parte da Guiana, um país soberano, estaria já anexado. Rapidamente, para trazer uma informação, imagens ao vivo de La Paz, novo comando militar tomando posse, entre aspas, neste momento. Primeiro pronunciamento das autoridades desse gabinete que irá administrar o país, ou pelo menos as forças militares nesse período de transição, durante esse golpe que estaria em curso. E, além disso, na tela dividida, do lado direito, os militares já no prédio público. Então, a gente acompanha em detalhes. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações do que está sendo compartilhado por essa liderança militar nessa invasão que aconteceu à sede do governo boliviano em La Paz. A gente precisa, inclusive, trazer para a nossa audiência rotativa, muita gente chegando agora. O que nós estamos tratando? Essa denúncia inicialmente de uma mobilização irregular, segundo o presidente do país, Luiz Arce, e o ex-presidente Evo Morales, porque veículos militares
tanques blindados e soldados se dirigiam ao Palácio Presidencial do governo em La Paz, destruíram a porta de entrada, alguns entraram, tomaram parte do palácio, inclusive porque essa mobilização. Ontem, o general Juan José Zúñiga foi destituído, foi demitido do cargo de comandante do Exército e disse que, por enquanto, reconhece o Arce como chefe das Forças Armadas, mas haverá uma troca ministerial no governo. E esse processo estaria acontecendo neste momento com esse pronunciamento. Então, a produção acaba de me confirmar que esse, inclusive, é o novo comandante das Forças Armadas do Exército da Bolívia, esse sim, com autorização de Luiz Arce. Então, como houve essa revolta por parte das forças militares, esse é o novo comandante do Exército de Luiz Arce, o ainda presidente do país. Bem, a gente continua o nosso giro de análises. Falta o delegado Palumbo para a gente fechar esse segundo giro. Delegado Palumbo, uma situação que naturalmente é muito complexa, tudo aquilo que está na Constituição da Bolívia acaba sendo questionado e naturalmente isso pode gerar uma situação que fuja do controle, inclusive para a população e para as instituições, principalmente se nós olharmos para a questão que envolve segurança pública, que é a especialidade do senhor, não é? Exatamente, né? Isso não é bom para ninguém, principalmente para a população, que vai criar uma instabilidade no país inteiro, né? A princípio se falou em movimentação irregular, mas agora está muito claro que é um golpe, né? Eles estão destruindo a democracia. Se o Morales é um bom presidente, se teria condição de ganhar ou não, quem tem que decidir isso é o povo, e não um militar tomando a força. E agora basta a gente esperar quais vai ser as sanções que eles irão sofrer, né? Porque eu acho que o restante dos países que estão ali ao lado, o próprio Brasil, tem que se posicionar de uma maneira que isso não se repita mais, né? Eles têm que ter algum tipo de sanção. Mas, como o Brasil é o principal consumidor de gás boliviano, né, eu não sei realmente qual a posição do nosso governo.